Oi, gente, tudo bem? Dando seguimento aos nossos vídeos sobre apagados da história, hoje eu vou falar sobre uma mulher chamada Sarah Forbes Boneta, que nasceu em 1843, num lugar chamado Aina, numa região que hoje corresponde ao estado de Ogun, na Nigéria. Sarah chegou na Inglaterra em 1850 através do capitão Forbes, que era um oficial da marinha, que foi mandado para a África para tentar dissuadir os líderes dos reinos africanos a tentarem abandonar a prática de venda de pessoas escravizadas. Chegando lá, o capitão Forbes conseguiu uma audiência com um rei chamado Gezo, que era responsável pelo tráfico de mais ou menos 9.000 pessoas por ano. E ele era um super defensor da escravidão, ele achava que era parte da cultura do seu povo e era assim, uma pessoa difícil de você dissuadir ele dessas ideias. O capitão Forbes chegou lá com cartas do governo britânico falando sobre qual era a posição da Grã-Bretanha no assunto escravidão, que já, nessa época a Inglaterra já tinha abolido a escravidão, já tinha também acabado com o tráfico de escravos, e além das cartas oficiais do governo, ele também levou uma carta assinada pela Rainha Vitória, onde ela mostrava a insatisfação dela com essa prática que ainda continuava a acontecer. E além dessa carta, ele também, o capitão Forbes, levou presentes que a Rainha Vitória mandou para ele, mandou para esse rei, mandou presentes como pedaços de seda, roupas, todos os presentes que foram dados pela Rainha Vitória. O rei Gezo não mudou de opinião, como eu falei, ele era um defensor da escravidão, mas ele quis retribuir a gentileza dos presentes. Então mandou roupas para ela, para a Rainha Vitória, mandou artigos de mobília e mandou a garrafa de rum e mandou um presente muito inusitado. Mandou para ela uma menina, uma criança de 7 anos de idade, que é a Sarah, que nós vamos falar no episódio hoje. Sarah foi capturada num conflito entre reinos africanos, onde o exército do rei Gezo matou toda a sua família, matou os pais, matou as irmãs dela e somente ela sobrou. Acham que ele não chegou a vender ela como escrava porque ela vinha de uma família de classe alta, era como se fosse talvez uma princesa do reino da onde ela vinha. Mas também acreditava-se que era comum nessa época, nesses reinos africanos, fazerem sacrifícios humanos. Então muita gente pensava que ela estava sendo guardada para ser oferecida como um sacrifício eventualmente. Então o capitão Forbes, apesar de ter achado o presente inusitado, pensou que era uma oportunidade de salvar aquela menina, porque se ele deixasse ela lá, talvez o destino dela seria a morte num desses sacrifícios. Então ele decidiu realmente trazer o presente para a Rainha Vitória. Lembrando que os registros que a gente tem dessa história são do capitão Forbes, então isso é a visão dele sobre as coisas. Há quem diga que o rei Gezo decidiu dar esse presente para a Rainha Vitória porque era sabido, isso aconteceu muito no século XVII e no século XVIII aqui na Inglaterra, era muito comum de famílias abastadas terem uma pessoa negra, muitas vezes criança mesmo, como empregado em casa, mas era uma espécie de novidade, uma coisa exótica. Eles achavam que era chique você ter um empregado, uma criança negra em casa. Inclusive, existem muitos retratos dessa época georgiana, século XVIII, século XVII, que mostram as pessoas de classe alta, a sociedade aqui, e no canto da imagem tem um negro ali como se fosse estampando, quase como se fosse um bicho de estimação da casa, gente. Era assim, era nesse nível. Mas na época vitoriana as coisas já tinham evoluído um pouco e isso não era mais visto da mesma forma. Então a menina chegou aqui em 1850, juntamente com o capitão Forbes, e ela é logo batizada de Sarah Forbes Boneta. Forbes porque era o sobrenome do capitão que trouxe ela, e Boneta porque era o nome do navio em que ela chegou aqui na Inglaterra. E assim que ela chega, a Rainha Vitória logo se vê responsável por essa menina, já que ela tinha sido um presente para ela, e diz que vai ser responsável pela educação e pela criação dessa menina. A Rainha Vitória, inclusive, escreveu no seu diário, registrou o primeiro encontro com a Sarah, onde ela disse que ela era uma menina muito inteligente, muito forte, que já sabia falar inglês, que estava vestida como qualquer outra garota da idade dela, mas que na hora que a menininha tirou o capuz, ela pôde ver o cabelinho de lã da menina, e a menina também usava brincos longos, o que aqui não era comum. Aqui até hoje, na verdade, não é comum crianças usarem brincos. Então, o cabelinho dela de lã
e os brincos davam um indicativo de que ela não era daqui. A Rainha Vitória fala sobre Sara em várias outras ocasiões no diário dela. E é muito curioso a gente pensar que todos os registros que a gente tem da história dessa menina ou são através do Capitão Forbes ou são o registro dos diários da Rainha Vitória, e ninguém tem a perspectiva, o ponto de vista dessa menina, que ficou órfã, ainda criança, e que com 7 anos de idade foi trazida para um país completamente diferente e foi dada como presente para uma mulher que na época era a mulher mais poderosa do mundo. Não só foi dada como presente para a Rainha Vitória, como passou a frequentar a corte da Rainha Vitória. E a Rainha Vitória logo apelidou ela de Sally, desenvolveu uma afeição com essa menina, inclusive ela foi convidada para o casamento da filha mais velha da Rainha Vitória, que também chama Vitória. Então foi convidada para o casamento da Princesa Vitória, o que mostra aí que havia um laço de afeição com essa menina. Quando a Sara ficou adolescente, ela se mudou para Brighton, que é uma cidade no litoral aqui da Inglaterra, e lá ela conheceu um empresário chamado James Davis, que era nigeriano. Ele era empresário no ramo de óleo de palm oil. Esqueci como é o nome disso em português. Vou colocar na legenda aqui. E o casamento deles atraiu um grande interesse, tanto da imprensa como da cidade em si. Todo mundo queria sair para ver o casamento deles dois, porque ela era uma pessoa da corte da Rainha Vitória. E o mais curioso desse casamento é o registro oficial dele, porque nele a gente pôde ver o nome completo da Sara, que ela assinou como Ina Sara Forbes. Ina provavelmente era um nome que ela tinha antes de chegar na Inglaterra, e que agora, ela tendo uma vida de mulher casada e retornando para a África, já que o marido dela era um empresário na Nigéria, ela se sentiu confortável o suficiente para voltar a usar o nome de batismo original dela. Nós temos uma imagem da Sara com o marido dela, um retrato, que foi tirado por um fotógrafo que era o Bambambam da época. O nome dele era Camille Silve, e era como se fosse você tirar uma foto com Mário Testino. Era só realmente os ricos e famosos que tinham acesso a esse fotógrafo, e nós temos uma imagem de Sara com seu marido James tirada por esse fotógrafo. Com 24 anos, nós temos uma outra entrada no diário da Rainha Vitória, de um outro encontro da Rainha Vitória com a Sara, onde ela conhece a filha da Sara. A filha da Sara tinha apenas 4 anos e foi também nomeada Vitória, em homenagem à Rainha Vitória. E não só ela teve essa homenagem, como Rainha Vitória foi convidada para ser madrinha da menina e aceitou. Então nós temos aí esse laço se estreitando ainda mais. Já mais para o final da sua vida, a Sara se mudou para Madeira, em Portugal, juntamente com seu marido, onde ela morreu super jovem, morreu com apenas 37 anos, vítima de tuberculose. E a Rainha Vitória, quando soube da notícia da morte de Sara, decidiu naquele momento que agora ela seria responsável pelos custos da educação da sua afilhada, filha da Sara. Então, os custos dessa menina, que chama Vitória, foram todos arcados pela Rainha Vitória, que pagou uma escola particular para ela aqui na Inglaterra. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco da história da Sara Forbes Bonetta, uma menina órfã que veio parar aqui na Inglaterra e acabou virando comadre da Rainha Vitória. Obrigada.